Olá, eu sou a Mônica Amaral e nós estamos na quarta aula da série Ensinando o Evangelho para Mães de Bebês. E se você é pai, mãe, professor ou gosta desse assunto, acompanha com a gente. Bom, nas primeiras aulas nós aprendemos sobre o conteúdo que a gente deveria começar, né, com uma criança, com um bebê nos seus primeiros anos de vida. E nesse mês nós vamos aprender um pouco sobre o método, tá? Já começando um pouco de aula prática, mas antes da gente começar a colocar as nossas aulas, a sua aula com o seu bebê, em prática, você precisa aprender como você vai fazer isso, como você vai montar o ambiente, como vai ser o método que você vai aplicar para esse ensino, tá bom? Então, esse mês a gente vai começar a estudar sobre o método. E, na verdade, para isso eu vou apresentar para vocês todo um sistema que eu venho desenvolvendo nos últimos 10 anos, tá? Para poder transmitir o ensino de uma forma que eu acredito que seja mais efetivo, tá? É claro que nós tivemos momentos onde precisamos consertar, né, algumas coisas, melhorar, mas a gente foi aprimorando nos últimos 10 anos, né? E por que 10 anos? É porque a idade que a minha filha completa esse ano, né? E desde que ela nasceu, eu venho desenvolvido um método próprio de ensino do Evangelho, da Lei de Deus para crianças. Eu também já fiz seminário teológico, então assim, eu via que às vezes o material que a gente tem disponível, ele é um pouco pobre na doutrina, falho na doutrina, então eu fui desenvolvendo uma maneira própria de transmitir a doutrina que a gente aprende para adulto, para criança, é claro, de uma forma acessível para ela, mas sem modificar a doutrina, de forma que seja fiel à doutrina que nós adultos acreditamos, né? E se a gente for parar para olhar, observar, muitas vezes a linguagem que é usada, o texto que é usado nesses materiais infantis, muitas vezes eles comprometem a doutrina que nós acreditamos e nós não percebemos isso. Então, por isso, eu venho desenvolvido tanto materiais como novos métodos, novas formas de transmitir o ensino bíblico, principalmente no que diz respeito a evangelho, lei e narrativas. E nesse tempo eu escrevi materiais, desenvolvi métodos, como eu falei, reorganizei conteúdos, criei um currículo, tá, em que o evangelho fosse central, fundamental e cíclico. A gente vai falar um pouco sobre essas características. E nesse processo eu pude testar, eu tive turmas, eu tive a minha própria filha, então eu pude avaliar esses materiais, rever, consertar, ver aquilo que a criança estava absorvendo pouco ou de forma equivocada, ou a questão estava muito metafórico, muito simbólico, a gente foi trazendo mais para o concreto, né? Então a gente foi observando outras características dos materiais que a gente já tem aí no mercado, a questão da metáfora, da linguagem simbólica, e eu ainda estava carregando essa linguagem simbólica para os meus materiais, e aí eu revi que isso é uma coisa que eu precisava consertar também, fazer um pouco diferente do que a gente tem por aí, né? E aí eu acabei criando uma estrutura que eu chamo hoje de Sistema de Educação Infantil Reformada. É um sistema porque ele não trata só
eu não apenas produzo os materiais, mas eu também criei um método, criei um currículo, uma forma de ensino, tá bom? Então, nesse sistema de educação infantil reformada, a gente tem aí um tripé, tá? São três, eu divido em três partes: conteúdo, currículo e método. Nessa aula a gente vai falar sobre conteúdo. Como é que a gente entende o conteúdo, como é que a gente divide o conteúdo bíblico. Nós dividimos os conteúdos bíblicos em três categorias, de acordo com o seu objetivo na Bíblia. A gente entende que na Bíblia nós temos o conteúdo do tipo doutrina, do tipo lei e do tipo narrativa. Então, a gente divide tudo aquilo que a gente quer ensinar para a criança em três categorias. Ou é doutrina, ou é lei, ou é narrativa. Só que a doutrina mais importante que a gente foca no nosso currículo é o evangelho, tá? A doutrina, existem várias, né? A gente tem doutrina da salvação, soteriologia, doutrina de Cristo, cristologia, doutrina do homem, antropologia. E a gente tem a doutrina do evangelho, né? O evangelho é uma doutrina, então a doutrina central do nosso currículo é o evangelho. E é claro que as outras doutrinas elas vão entrando de forma até indireta em certas abordagens, mas o evangelho é a doutrina central do nosso currículo, tá? Vou falar um pouquinho sobre o currículo e método, só para vocês terem uma ideia do que eu estou chamando isso, mas a aula de hoje é sobre conteúdo. Bom, no currículo a gente organizou e distribuiu os conteúdos bíblicos, né? Depois que a gente se separou, a gente foi fazendo a distribuição desses conteúdos de 0 a 12 anos, de acordo com a prioridade, a necessidade de conhecimento adquirido daquele conteúdo e a complexidade dele, tá? Então, a gente jogou os conteúdos mais complexos que necessitam de conhecimento prévio mais para frente e os conteúdos mais básicos. É claro, isso é óbvio, né? Todo currículo faz isso. Os conteúdos mais simples, mais básicos, mais importantes, a gente colocou nos primeiros anos de vida. E o nosso currículo ele vai de 0 a 12 anos. Tá? Certos currículos que a gente vê, ele vai começar com a criança a partir de 2 anos. O nosso começa de 0 meses, primeiro ano de vida. E aí a gente coloca o evangelho como o mais importante, o primeiro, mais básico. Depois nós trabalhamos a lei e depois as narrativas. Em terceiro lugar, mais complexas, precisa de mais conhecimento. Aqui vocês podem ver a estrutura da grade curricular. Quando a gente tiver a aula sobre currículo, a gente vai falar mais detalhadamente, tá? Vocês vão entender o que é essa estrutura aqui. E método. Desenvolvemos um método, tá? São meios facilitadores para a gente transmitir o ensino de forma intencional, né? Utilizando esses meios de forma intencional. Muitas vezes a gente tem esse recurso e não sabe usar de forma intencional, nem repara que aquele recurso está ali. Mas no nosso método a gente vai salientar como é que a gente pega aquele recurso e utiliza de forma intencional, aproveitando o máximo daquele recurso. Quais são os recursos? Tempo, espaço, contextos de ensino, linguagem visual e linguagem verbal, tá bom? Na aula de método a gente vai dar uma pincelada sobre cada um e depois eu vou fazer uma aula sobre cada um desses tópicos. Uma aula de duração de conteúdo, uma aula sobre tempo
tempo, rotina, uma aula para cada um desses tópicos aqui do método. Mas hoje a gente vai falar de conteúdo. Como eu disse, nós dividimos os conteúdos bíblicos em 3 tipos, 3 categorias: doutrina, lei e narrativa. O que seria doutrina? Doutrina, de uma forma geral, ela é a reunião de todas as informações bíblicas sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. Por exemplo, Deus. Então, a doutrina vai reunir Deus Pai, né? Vamos falar Deus Pai. Então, a doutrina, ela é a reunião de tudo que a Bíblia fala, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre a primeira pessoa da Trindade, sobre Deus Pai. E aí, ela vai organizar, a doutrina ela trata de organizar esses textos bíblicos. Eles não vão ser organizados do ponto de vista cronológico, mas sim do ponto de vista lógico, formando um argumento, formando um estudo sistemático sobre esse tema. Então, a doutrina é um estudo sistemático. Pode ser a síntese, o resultado desse estudo sistemático também, feito sobre um determinado tema, geralmente respondendo alguma pergunta feita ou alguma pergunta não feita, né? Podemos estudar as doutrinas estudando a teologia sistemática, né? Essa disciplina que a gente tem no seminário é a disciplina que trata de estudar as doutrinas. Encontramos doutrina, por exemplo, nas cartas de Paulo, nas cartas do Novo Testamento. Vários textos do Antigo Testamento também contribuem para o conhecimento doutrinário, ou seja, a doutrina ela é a junção de toda a informação bíblica que se fala sobre um assunto, que a Bíblia traz sobre um assunto. Exemplos de doutrina: Evangelho, né, que é a doutrina que a gente vai enfatizar aqui. Teontologia, doutrina sobre Deus. Cristologia, doutrina sobre Cristo. Antropologia, doutrina do homem. A martiologia, doutrina do pecado. Soteriologia, doutrina da salvação, e assim vai. Tem outras, né? E aí, pela terceira vez, né? O que a gente vai se preocupar no nosso currículo é a doutrina do Evangelho, que são as informações suficientes para a fé na obra redentora. O Evangelho é isso, são aquelas informações bíblicas que são relevantes para o nosso ouvinte ter fé na obra redentora de Cristo. E a gente viu isso nas primeiras aulas. E a gente dividiu, né, o Evangelho nessas 4 proposições: sobre Deus, o homem, Cristo e a resposta que você deve ter em relação a essa mensagem. E o Evangelho ele é a doutrina mais básica da Bíblia, mais importante para o ser humano, e por isso ela vai ser central no nosso sistema. O objetivo do ensino do Evangelho para a criança é fornecer uma oportunidade para a sua conversão, tá? Porque só apenas pela exposição fiel do Evangelho é que uma pessoa tem a oportunidade de crer, de compreender no sacrifício de Cristo, né? É claro, pela ação do Espírito Santo, mas o Espírito Santo vai agir no contexto da pregação do Evangelho, tá? Segundo conteúdo, lei. O que é lei? A lei aqui que a gente está falando não é lei cerimonial, tá? É a lei moral, são os mandamentos resumidos no Decálogo, né? Que são todos os mandamentos de Deus que estão resumidos nos 10 mandamentos e Êxodo 20 ou Deuteronômio 5, tá? Eles estão resumidos no Decálogo, porém eles estão presentes em toda a Bíblia, né? Muitas vezes a gente vai dar uma aula de mandamentos para criança e vai lá em Êxodo ou Deuteronômio. Não, em toda a Bíblia tem mandamento de Deus.
só que eles estão apresentados de outra forma, com outras palavras, né? Mas toda proibição, toda ordem ao longo da Bíblia, tudo que Deus proíbe, tudo que Deus ordena, tudo que Deus ama ou que Deus odeia, tudo que Deus aprova ou reprova, tudo que Deus recompensa ou pune, tudo que Deus abençoa ou amaldiçoa, tudo isso é mandamento, é lei de Deus, tá? E às vezes o primeiro mandamento tá num texto bíblico, você não por exemplo, muitas vezes não identifica, né? Que aquele texto está falando do primeiro mandamento, porque a gente geralmente pensa que os mandamentos só estão em Êxodo e Deuteronômio, mas a gente pode fazer uma aula sobre lei especificamente para a gente poder entender isso aí. Mas a gente tem mandamento em todos os livros da Bíblia, no Pentateuco, no livro de Provérbios. O livro de Provérbios é todo de mandamento, tá? Nos evangelhos temos o Sermão do Monte, que é uma exposição dos 10 mandamentos. As cartas do Novo Testamento, depois da parte teológica da carta, o autor ele começa a expor a lei de Deus. Ele vai falando sobre a parte prática, o que a gente chama de parte prática, na verdade, é a lei. São mandamentos que o Paulo ou os outros escritores de carta estão explicando ali, eles estão falando dos mandamentos. Os mandamentos de Deus são eternos, eles não mudam, os mandamentos, a lei de Deus é o caráter dele, então desde que Deus existe a lei dele, existe o mandamento, e isso não mudou. Jesus não veio mudar a lei, ele veio cumprir aquela lei que é do Pai, que é de Deus, que é o caráter de Deus, que ele expôs para o seu povo ali no Monte Sinai e que continua sendo regra para nós de santificação e alvo para a gente alcançar. Então, no nosso currículo, a lei a gente tem como um conteúdo muito importante depois do Evangelho, porque a lei visa a nossa santificação. Então, depois de salvo, depois que nós nos convertemos, inicia a nossa santificação. Então, depois de a gente expor o Evangelho para nossa criança, a gente vai começar a trabalhar a santificação dela. Como? Apresentando a lei de Deus, o caráter de Deus e os mandamentos, tá? Então, a gente não inverte a ordem, né? A gente não coloca mandamento antes de evangelho, porque mandamento se relaciona à santificação. E não tem como a santificação começar antes da conversão. Então, primeiro a gente ensina a fé em Cristo e depois a gente parte para a santificação. É claro que a gente não tem controle sobre a conversão da criança, né? Não é garantido que você, depois que expôs todo o evangelho, aquela criança vai crer. Isso aí o tempo, né? O tempo é de Deus. E Deus é que determinou o tempo, né, que aquela criança vai se arrepender e crer. Mas de forma lógica, né, a filosofia do nosso currículo, de forma lógica, ela coloca o evangelho e depois a lei. Então, a lei nos apresenta aquilo que a gente deveria ser, aquilo que nós que cremos em Cristo devemos alcançar. Também só adiantando um pouco, quando nós trabalhamos a lei nas nossas revistas, nos nossos materiais, nós trabalhamos a lei como apresentando aquilo que nós deveríamos ser, aquele alvo que a gente deve buscar, mas também a gente mostra, através dessa perfeição moral que a lei apresenta, a gente mostra que a gente não alcança. E aí, quando a gente percebe que não alcança essa perfeição,
Aí, novamente, a gente entra com o evangelho, né? A conclusão que a gente tira da lei é que a gente precisa da obra de Cristo para ter o perdão de Deus, que a gente precisa se arrepender dos pecados e crer nessa obra de Cristo, né? Então, ainda mesmo quando a gente trabalha a lei, a gente fala de evangelho novamente. Só que a criança precisa ter o conhecimento do evangelho bem colocado na base para a gente conseguir se referir ao evangelho sem trazer uma informação nova, né? Se na sua aula de lei a sua criança ainda não conhece o evangelho, você está dando duas informações novas. Aquela lei e ainda vai ter que apresentar o evangelho de novo. Vai ter que apresentar ainda o evangelho, né? E aí a criança fica misturada aquelas informações. Então, por isso a gente trabalha o evangelho primeiro no currículo. Então, o objetivo da lei é a fornecer oportunidade para a criança se santificar, tá bom? Os mandamentos no currículo têm esse objetivo. Terceiro conteúdo são as narrativas. O que são as narrativas? É a história da redenção do povo de Deus, né? O povo de Deus, desde Adão, que caiu, e aí as narrativas vão contar a história da redenção. Como é que Adão caiu e todos nós pecamos com Adão, e aí a partir daí Deus promete um descendente, um filho, que hoje a gente sabe que é Jesus, né? Que ele prometeu, mas promete um descendente que ia pisar na cabeça da serpente, ou seja, que ia derrotar as obras do diabo, que ia fazer uma obra para nos salvar, para salvar aqueles que criam naquela promessa. Então, a partir dessa promessa que Deus fez para Adão, e ele precisou crer nessa promessa do evangelho para ser salvo, a partir dessa promessa que desenrola todas as narrativas. Todas as narrativas estão em função do cumprimento dessa promessa, né? Se Deus, por exemplo, a história de Caim e Abel, né? Que a gente conta para criança, a história de Caim e Abel, e a gente acha que a gente termina na morte de Abel. E aí a gente acha que a pior coisa que aconteceu nessa história foi Caim ter matado Abel. É claro que aquilo foi horrível, foi primeiro um homicídio, né? Foi bem chocante, ainda mais entre irmãos. Só que o ponto da narrativa não é humanista, não está centrado no homem, mas está centrado em Cristo, está centrado nessa promessa de Gênesis 3,15. Então, pensa só, se Deus prometeu um descendente, e esse descendente que ia salvar a humanidade dos seus pecados, esse descendente ia nascer de Caim ou de Abel? Se a gente sabe, Hebreus diz que Caim era ímpio. Então, Abel era a esperança de nascer esse descendente. Então, Jesus ia vir, esse descendente ia vir de Abel. Só que se Caim matou Abel, o único crente, o que essa narrativa tá dizendo é: caramba, a humanidade vai se perder, vai todo mundo para o inferno, Deus não vai cumprir a promessa do descendente nascer. O que vai acontecer? É isso que a gente devia enfatizar para nós quando estamos lendo e para a criança. E aí a gente não conta a solução desse problema. Quando a gente conta a história de Caim e Abel, quando a gente lê nas revistas, nos livrinhos, nas biblinhas, fala de Sete? Não fala, né? Mas a história de Caim e Abel tem que terminar com a solução do problema, que é a morte de Abel, que é a esperança da salvação. Então você tem que você tem que dizer para a criança: caramba, e agora? Abel morreu, o que vai acontecer?
aí você faz aquele suspense e depois diz, não, mas Deus providenciou um outro filho para Adão, que é Sete, e ele era crente, e a promessa de nascer um descendente não morreu, vai continuar, Deus vai cumprir essa promessa e vai salvar a todos nós. Então, tinha que ser enfatizada a ameaça da salvação, porque se Abel continua é morto, e aí será que Deus não vai salvar mais a gente? Não vai trazer mais um Salvador? Não, ele deu um outro descendente, outro filho para Adão, e assim a esperança do Salvador nascer se renova e a gente respira aliviado e fecha a narrativa de Caim e Abel com a nova esperança, que é Sete. Então, as nossas narrativas elas têm que ser centradas nessa promessa, porque na verdade é assim que é na Bíblia, só que a gente não percebe, né? E assim sucessivamente. Todas as narrativas, a crise é sempre uma ameaça de que o descendente não vai nascer, de que o povo vai ser dizimado, ou de que o povo está se misturando com outros povos e como é que o descendente vai nascer, ou a terra que o povo não consegue, será que o povo vai conseguir tomar posse da terra prometida e precisa da terra para o descendente nascer ali, porque Deus prometeu que ia ser ali. Então todas as narrativas têm como foco o nascimento do descendente, é o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Então, você imagina a complexidade das narrativas, né? Você tem que... a criança primeiro tem que saber o que é o evangelho, tem que saber por que era importante Jesus nascer, tem que saber o evangelho para ela mesma de forma pessoal. Ela tem que entender o perigo que ela tá passando, que ela passaria se Deus não cumprisse a promessa. Então, primeiro a gente vem com o evangelho na base, depois a gente trabalha a santificação e aí depois a gente trabalha as narrativas, porque precisa de muito conhecimento prévio para a criança entender de fato uma narrativa centrada no evangelho, contada de uma forma satisfatória, fiel, com o objetivo ali mais próximo das escrituras, precisa de muito conhecimento prévio, né? Então, as narrativas não são tão simples assim do jeito que a gente pensa, tá? Outro conhecimento doutrinário que a criança precisa entender, conhecer para entender as narrativas, é a questão da justificação pela fé. Por exemplo, por que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não de Caim? Né? Em Hebreus 11 explica isso. Pela fé, Abel ofereceu o sacrifício mais excelente. Pela fé e não pelas obras. Não foi porque Abel fez o sacrifício dele certinho. Não foi pelas obras. E aí Caim ofereceu de qualquer jeito. Não. Hebreus 11 fala pela fé, porque Abel tinha fé nessa promessa que foi feita para Adão. E é pela fé que nós somos aceitos por Deus, que as nossas obras são aceitas por Deus, porque na verdade a obra de Cristo, é a obediência de Cristo que está ali colocada na nossa conta. É através da justificação que nós somos aceitos por Deus, que tudo que a gente faz para Deus é aceito por Ele. Se não houvesse a justificação, se nós não fôssemos salvos, a gente podia fazer um monte de coisa e Deus não ia aceitar. Se a gente fosse ímpio, não ia agradar a Deus. A gente só agrada a Deus por causa de Cristo, porque a justiça de Cristo está na nossa conta. Então, isso é uma doutrina que a criança precisa entender antes para poder compreender bem a história de Caim e Abel, por exemplo, e não sair da sua aula achando que Abel
foi aceito porque ele fez certinho o seu sacrifício. Né? Isso é uma coisa que os adultos acreditam e passam para a criança. Só que isso é salvação pelas obras e não pela fé. Né? E é uma doutrina errada, que a gente não acredita, mas que quando a gente interpreta a narrativa dessa forma, a gente está afirmando essa doutrina para nós e para a criança. Estamos transmitindo errado, né? Que as pessoas do Antigo Testamento eram salvas pelas obras. Não, a gente já viu nas outras aulas textos bíblicos falando que ninguém será salvo pelas obras, né? As obras não salvam ninguém, nem no Antigo nem no Novo. Todos eles foram salvos porque creram no Evangelho, creram nessa promessa evangélica que Deus fez, que traria um descendente, tá? Eles depositaram a esperança da sua salvação no cumprimento dessa promessa e através dessa fé eles foram salvos, foram justificados. Então, vê quanto conhecimento teológico a criança precisa ter para poder aprender uma narrativa. Então, assim, ensinar narrativa não é tão fácil, tá? Não é que a gente não está aqui desprezando as narrativas, claro que não, porque são palavras de Deus, serve para nos edificar. O que a gente está colocando aqui é a ordem de prioridade, o momento certo, a base que nós temos que lançar para poder trabalhar uma narrativa com uma criança. Quanta coisa a gente tem que trabalhar primeiro para ela poder entender de forma correta uma narrativa. E o que assim, eu critico na verdade, a forma como as narrativas são contadas nas revistas, né, nos biblinhos infantis, por nós mesmos, a forma que a gente interpreta errado, que a gente transmite para as crianças. É isso que a gente precisa consertar. A narrativa bíblica, do jeito que está na Bíblia, é perfeita. Né? A gente só precisa entender direito para poder transmitir. E para a criança entender de forma correta, a gente precisa lançar as bases primeiro, tá bom? Então, e aí essas narrativas do jeito que é contado, do jeito que é ensinado, né, geralmente transmite aquela mensagem de que aquele personagem foi salvo pelas suas obras, que Deus aceitou porque ele fez tudo certinho, né? Uma ideia de perfeição moral, né? De um ser humano que era pecador, e transmite para a criança o ensino: olha, você tem que ser igual a esse personagem. Ou seja, está ensinando para a criança que é possível ser salvo pelas obras, que se ela fizer tudo certinho, imitando aquele personagem, Deus vai se agradar dela. Né? E isso afasta a criança da salvação, porque pelas obras ela vai ficar a vida inteira buscando obras, buscando perfeição, acreditando que ela tem capacidade de conseguir a salvação por ela mesma. E não vai sentir a necessidade de Cristo, ela não vai ter uma completa dependência de Cristo, uma completa entrega, uma fé verdadeira na obra de Cristo. Né? Olha como a gente atrapalha as crianças a terem uma verdadeira fé em Cristo, uma fé suficiente, né? Uma fé na obra suficiente de Cristo. É muito complicado isso, é muito sério. Então, o objetivo das narrativas não é ensinar comportamentos morais, tá? Não é ensinar como aquele personagem foi perfeito e como a gente devia imitá-lo, mas sim contar como Deus cumpriu a sua obra de salvação, apesar dos pecadores. Né? Apesar de Caim ter matado Abel, como é que Deus foi lá e manteve a sua promessa e salvou aquela história, salvou a nossa vida? Né? Ele levantou um outro crente para Jesus descender daquele crente. E na história de Noé, na história de
antes, né, na história de Enoque, depois Noé. Em cada narrativa, a gente vai ver novamente uma história sobre justificação pela fé, ou sobre como Deus cumpriu a sua promessa de salvação ali, apesar de alguma ameaça que estava acontecendo. Então, por isso que o objetivo das narrativas é contar como é que Deus cumpre essa promessa de salvação. Elas devem ser contadas em ordem cronológica, porque um personagem está relacionado ao outro, porque é uma ascendência, é a história da ascendência de Cristo. Então a gente não pode tirar os personagens de ordem, como a gente vê em muitas revistas, a gente vê as histórias fora de ordem. Isso por quê? Porque essas revistas têm um objetivo moral. Elas querem ensinar assim: esse trimestre a gente vai ensinar para a criança como é importante ir para a igreja. Aí elas pegam histórias, ou seja, ir para a igreja faz parte do primeiro, do segundo e do quarto mandamento, né? Então a pessoa não pega e ensina os mandamentos, não. Ela pega e ensina, junta um monte de narrativa onde pessoas foram ao templo, e aí, porque acredita que as narrativas são fáceis e tudo, e aí diz, criança, aí vai ensinando, fulano foi à igreja, fulano foi à igreja, olha, Samuel, Jesus, não sei o que, foi ao templo. E aí, através das narrativas, vai ensinando um modelo de perfeição moral, né? Só que quando a gente vai ensinar o modelo de perfeição moral, a gente tem que ir para a lei. A lei tem esse objetivo. A lei é que vai dizer aquele alvo que a gente tem que alcançar. E ao mesmo tempo nos diz, nós não alcançamos esse alvo. E aí volta para o Evangelho. Entende como você usar a lei, os mandamentos, para poder ensinar o que é certo e o que é errado para a criança é muito mais eficaz, efetivo, muito mais correto do ponto de vista teológico, né? Porque, na verdade, nenhum personagem foi perfeito em nenhum mandamento, né? Então, é a lei de Deus que é perfeita, que é o caráter de Deus. Só Jesus conseguiu cumprir a lei, né? Então, a gente acaba perdendo o objetivo, aí tira as narrativas de ordem, porque aí vai pegando por tema os personagens que foram ao templo, aí a gente pega os personagens que foram ao templo e dá fora de ordem. A criança não sabe quem veio antes de quem, mistura Antigo com o Novo Testamento e não entende como é que aquele personagem tem relação com o nascimento de Cristo. Qual é a colocação dele ali na família, no povo de Deus. Não tem a menor noção, não entende qual é a relação, que aquele personagem foi salvo pela fé e não pelas obras, não entende como é que a história da vida dele ajudou ou ameaçou o cumprimento da promessa, do evangelho, enfim, tudo fora de contexto, teologia bíblica completamente ignorada, né? É muito complicado essa abordagem para a criança. Bom, então o objetivo das narrativas no nosso currículo é ensinar como é que Deus cumpriu a salvação no tempo e na história, a criança tendo aquela noção de sequência, de qual família aquele personagem pertencia, aquele personagem era crente, não era crente, ele creu na promessa, ele não creu, como é que os pecados dele contribuíram para o nascimento, atrapalharam o nascimento, né? Ameaçaram, entre aspas, o nascimento de Cristo, como é que Deus fez para para solucionar aquela situação. E o segundo objetivo das narrativas é ensinar a história do nosso povo, né?
porque eles foram salvos pela fé em Cristo, assim como nós. Então, nós somos uma continuação desse povo, né? Nós pertencemos a esse povo. Então, a narrativa ela traz essa noção de identidade, a história do nosso povo. Todos fomos salvos pela fé em Cristo, desde Adão até hoje. Então, a criança ela precisa se sentir parte de um povo, ela precisa ter uma identidade, se sentir parte da igreja, uma história antiga, bonita, de salvação, do amor de Deus. Então, essas narrativas precisam ser contadas do ponto de vista da justificação pela fé, porque é a fé em Cristo que nos une, desde Adão até os dias de hoje, todos salvos pela mesma fé no mesmo Cristo. Somos só um povo só, né? Somos uma igreja só, e a criança precisa se sentir parente daquele personagem, parte do povo daquele personagem, né? Pela fé nós somos feitos filhos de Abraão, não é assim que diz Gálatas? Então, nós somos filhos, né, descendentes daquele povo que creu em Cristo, que foi salvo por Cristo, pela fé em Cristo. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre escolhendo o conteúdo, né? Já que a gente dividiu em 3 tipos de conteúdo, porque são de objetivos diferentes, são formas diferentes da gente ensinar. Como é que a gente vai fazer para escolher qual conteúdo vem primeiro? Bom, a gente já começou a falar sobre isso, né? Mas como é que a gente escolhe de forma consciente qual o momento que a gente pode ir para a lei, qual é o momento que a gente pode ir para a narrativa? Ou nesse momento, meu filho tem 8 anos, como é que eu escolho qual que é o melhor para ele agora, né? Para os bebês, que é a nossa classe aqui, né, a nossa aula, está óbvio que o conteúdo é o Evangelho, isso já foi respondido na primeira aula, mas assim, hoje eu quis dar uma aula um pouco mais genérica para vocês entenderem o espírito do sistema, do sistema mesmo, para vocês entenderem qual critério que a gente usa, fazerem de forma mais consciente, né? Então, para a gente fazer uma escolha mais consciente possível de qual conteúdo no momento, a gente tem que se fazer algumas perguntas. Essa criança, a minha turma, né, ou o meu filho, ou a criança que eu estou querendo ensinar, já estudou a doutrina do Evangelho de forma sistemática? Ela já passou alguns meses ali, uns bons meses, não apenas 2, uns bons meses aprendendo o Evangelho de forma sistemática. Um tempo só estudando sobre Deus, um bom tempo sobre o homem, um bom tempo sobre Cristo, um bom tempo sobre resposta? Se sim, quer dizer, se não, né? Então a resposta já é Evangelho, né? E se sim, se a resposta é assim, já estudou na vida isso aí, já passou ali alguns meses. Tá bom, mas ele já relembrou o Evangelho esse ano? Tem 2 anos que a criança, tem 1 ano que a criança estudou o Evangelho sistematicamente, foi ano passado, mas esse ano ela estudou? Ela fez uma recapitulação do Evangelho? Ela passou ali uns 3 meses recapitulando o Evangelho? Ou a criança precisa ser relembrada do Evangelho? Ela está às vezes sinalizando que ela tem uma necessidade de agradar a Deus pelas obras, de fazer tudo certinho, sinalizando verbalmente ou pelas atitudes, né? Ela tem orações de arrependimento. Será que ela se arrepende dos pecados? Então ela precisa ser lembrada do Evangelho. Ela precisa aprender sobre salvação ou sobre santificação no momento, né? Salvação ela acabou de estudar, mas santificação ela está precisando ser trabalhada, alguma coisa de santificação. Então, essas perguntas aqui, elas te ajudam a saber se você continua no Evangelho ou se você parte para a lei. Se todas as perguntas
foram não, ou salvação, né? A resposta foi salvação nessa última aqui, então você deve escolher o evangelho. Mas se a resposta for sim para todas essas perguntas for sim, então você vai para as próximas perguntas. Tá, o evangelho tá ok. Então, vamos ver aqui. Essa criança já estudou o primeiro, o quarto, o quinto e o sexto mandamento de forma sistemática? Pelo menos 3 meses cada mandamento? Por exemplo, pelo menos um trimestre estudando o primeiro, um trimestre estudando o quarto, um trimestre estudando o quinto, um trimestre estudando o sexto. De forma separada, sistemática. Trabalhando 3 meses, um mandamento de cada vez. E todos esses, porque esses são os mais básicos da criança, tá? São os mais básicos, são o que a criança mais vivencia, são esses mandamentos aqui, a criança nova, tá? Então, ela tem uma base dos mandamentos, ela sabe reconhecer os 10 mandamentos. Se você falar assim, e olha, mentir é pecado. Mentir é quebrar qual mandamento? Essa criança sabe se é o segundo, se é o terceiro, se é o 10º, se é o 9º, se é o 8º. A criança tem uma noção geral dos 10 mandamentos. Ela poderia citar os 10 mandamentos. O primeiro é esse, o segundo é esse, o terceiro é esse. E ela sabe identificar. Próxima pergunta. Já foi trabalhada em um mandamento específico esse ano? Esse ano ela já trabalhou algum? O quarto, o quinto? Então, todas essas perguntas têm que ser feitas antes de você partir para a narrativa. Por quê? Porque se a criança não conhece pelo menos os mandamentos mais básicos para uma criança, que a criança mais peca, né? Por exemplo, às vezes a criança não quer ler a Bíblia e orar, né? Tem criança que tem facilidade, mas tem criança que tem mais dificuldade. Ou não aprendeu ainda a buscar a Deus, a orar quando está com medo, quando está triste. Ou agradecer a Deus quando está feliz, né? Se trata das nossas emoções em relação a Deus. Quarto mandamento. Guardar o dia do Senhor, né? Viver o dia do Senhor de uma forma diferente. Às vezes a criança não quer ir para a igreja, né? Quer fazer outras coisas no domingo, né? O quinto mandamento, obedecer pai e mãe, respeitar pai e mãe, né? As crianças têm mais dificuldade nisso. Eu acho que é o pecado que elas mais quebram. É o mandamento que elas mais quebram, é o quinto mandamento. Ela já passou 3, 4 meses estudando o quinto mandamento. Sexto mandamento é não matarás, né? É fazer mal ao próximo. As crianças pecam muito nessa questão também, de maltratar o coleguinha, de ser indelicado, de falar coisas né, que pode machucar o coleguinha. Mesmo as crianças pequenas do maternal, a questão de morder e tudo que vai deixar o outro triste, machucado, é quebrar o sexto mandamento. A sua criança já estudou de forma sistemática esses mandamentos aqui? Ela sabe reconhecer os 10 mandamentos de forma geral, né? Se você perguntar, isso aqui é qual mandamento? Ela sabe responder? Ou então, esse ano, você já estudou um mandamento com ela? Já passou um trimestre esse ano? Depois de estudar o Evangelho, você já trabalhou algum mandamento esse ano com a sua criança? Se a resposta é não, então o conteúdo que você vai escolher é mandamento. Se não, se você já trabalhou o Evangelho esse ano, e se esse ano você já trabalhou algum mandamento, então você vai para a próxima pergunta, para as próximas perguntas.
A minha criança tem base doutrinária e cognitiva para uma narrativa? Ou seja, ela conhece o evangelho de forma pessoal, a doutrina do evangelho, né? Para ela mesma, ela sabe que ela precisa se arrepender e crer em Cristo, né? Ela conhece todas as proposições do evangelho, né? Ela entende o que é, por exemplo, base cognitiva, isso é a base doutrinária que eu falei, né? Base cognitiva porque uma narrativa você precisa ter tempo, ter noção de tempo, de espaço, que lembra que eu falei que era importante a questão da cronologia, que um personagem veio depois do outro. Então, a sua criança entende, já tem idade para entender noção de tempo e de espaço. As crianças antes de 3 anos não entendem a questão de tempo, de espaço, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente precisa ver, tá? Porque às vezes a gente quer lançar uma narrativa, mas a criança não tem base doutrinária. Eu acho que, na verdade, a base doutrinária ela é mais grave, mais crítica do que a cognitiva, essa questão de tempo e espaço, tá? A base doutrinária é a mais importante. Você ter condição, a criança ter condição de entender o evangelho aplicado naquela narrativa, entender que um dia ia nascer um descendente. Por isso entra essa questão do tempo, porque a criança que não entende, que não tem idade para entender tempo, ela vai ter muita dificuldade de entender que aquele personagem estava criando uma coisa que ainda ia acontecer. Vai ficar confuso um pouquinho na cabeça da criança isso aí, mas eu acho que a questão doutrinária é a mais importante aqui, a mais crítica. Se a criança não entendeu o evangelho de forma pessoal para ela, não foi apresentado, se ela não tem base para entender justificação pela fé, ela não está pronta ainda para narrativas. A sua criança consegue explicar como alguém pode ser salvo? Né? Aí já é uma criança que fala, né? Se você fizer perguntas sobre o evangelho, né? Perguntas que respondam aquelas proposições do evangelho, aqueles argumentos do evangelho. Ela vai saber responder essas perguntas, né? Então, isso aí é um indicativo, se ela souber responder, isso é um indicativo que ela pode estar pronta para as narrativas, tá bom? Então, se a resposta for sim para as duas perguntas, você poderá trabalhar as narrativas. Se for não para alguma pergunta, volte para o evangelho, tá bom? Às vezes a gente pode ter pressa, poxa, mas aí a criança vai demorar muito para entender, para aprender as narrativas. Poxa, mas ela não vai conhecer a Bíblia? Bom, é porque a gente acha que conhecer a Bíblia é conhecer os fatos da história do povo de Deus. E não é bem assim. A gente viu que a Bíblia tem doutrina, que a Bíblia tem mandamento, e a Bíblia tem essa parte da narrativa, que é maior, né? Porque é a história de anos, de muitos anos, né? Então, por isso que é muito grande na Bíblia. Mas a gente viu, né, na primeira aula de 2 Timóteo 3,15 que o conteúdo mais importante é o Evangelho. Então, a gente tem que se preocupar primeiro com o Evangelho. Se você tiver um dia só para ensinar um conteúdo bíblico para uma pessoa, um dia só, depois a pessoa vai falecer, ou nunca mais ela vai ter oportunidade de ouvir a Bíblia. Você vai ensinar o quê? As narrativas vai dar um jeito de resumir toda a história das narrativas? Não, você vai dar um jeito de ensinar o evangelho para aquela pessoa. Então, não adianta a sua criança conhecer a história de Davi e Golias, de Samuel, de Abraão, não sei o que, e pensar que esses personagens foram salvos pelas obras. Não adianta isso.
Primeiro, o mais importante para o seu filho, para a sua criança, para a sua turma é o Evangelho. Garanta, passa o tempo que precisar, aquele ano todo se dedicando em explicar, ensinar, pedacinho por pedacinho, o Evangelho. Mesmo que naquele ano você não fale de nenhum personagem bíblico. Na verdade, você vai acabar falando, né? Porque vai acabar tocando na questão da criação, de Adão e Eva, vai tocar no nascimento de Jesus. A gente vai acabar falando de algumas narrativas em um ponto ou outro no nosso ano, mas o foco é a doutrina do Evangelho. A gente não vai nem citar os outros personagens, mas pelo menos a criação, o nascimento de Jesus, a gente vai, já a sua criança já vai estar introduzida, e muito bem introduzida. Por quê? Com base no Evangelho. Então não tenha pressa, não se preocupe. Conhecimento de narrativa não equivale à qualidade de conhecimento bíblico. A sua criança vai ter muito mais base para entender as narrativas depois que ela passar por esse processo todo, tá bom? Então não tenha pressa, não se preocupe, porque a gente tem que confiar no que a Bíblia prioriza. Se a Bíblia diz que o seu bebê precisa, desde brefos, né, que a gente aprendeu na primeira aula, desde a primeira infância, o ventre materno, ela precisa ter conhecimento do Evangelho, confia na palavra de Deus e obedece, tá? E é isso. Não fique preocupado, tudo no seu tempo vai acontecer da maneira certa e com a base correta. Bom, a gente está falando aqui de conteúdo, de escolha de conteúdo, e o nosso sistema, o currículo do nosso sistema indica que o conteúdo que a gente vai trabalhar para a nossa turma de bebês de 0 a 24 meses é o Evangelho. Aqui tá, é uma imagem, né, por isso está borrada, mas na aula de currículo a gente vai ver melhor. Tá? No nosso currículo de educação infantil e formada, aqui está o berçário, o segmento do berçário, e está aqui escrito o Evangelho para bebês, para mães e bebês, que é o nosso material que a gente vai trabalhar, tá? De 0 a 24 meses. Então, a gente colocou aí como base, como o primeiro conteúdo, o Evangelho. Tá? Aqui eu aumentei, né? Dei um zoom aqui, o Evangelho para mães de bebês. E aqui eu botei o material, acabou aparecendo essa setinha aqui, sem querer. Mas aí tá aqui a capa da nossa revista, do nosso material, que no mês que vem, no final do mês que vem ou no outro, já vou disponibilizar o link para esse material, que a gente vai trabalhar semanalmente. No próximo mês, na verdade, já é mês que vem mesmo. E o conteúdo que a gente vai estudar, logicamente, é o Evangelho. Nós vamos passo a passo ensinar para as crianças, para os nossos bebês, as 4 argumentações do Evangelho, que falam sobre Deus, sobre o homem, sobre Cristo e sobre a resposta. Então, a gente vai passar 3 meses estudando só sobre Deus, né? Deus me fez, Deus é criador, Deus fez tudo, Deus é dono e como Deus é. E a gente vai ter lições semanais. Então, no mês 1, a gente vai ter 4 lições só falando Deus me fez, para aprender que Deus é criador. 4 lições. Deus fez a mão, Deus fez a boca, Deus fez o pé, Deus fez... Enfim, repetido. O bebê precisa de repetição, tá? Então a gente vai passar o mês todo falando Deus fez isso, Deus fez aquilo, mas dentro do corpo do bebê. A gente não vai falar Deus criou Deus criou a árvore. Por enquanto é só dentro do corpo do bebê. Depois, mês 2, Deus fez tudo. Aí a gente vai. Deus fez a árvore, Deus fez a laranjinha, a gente vai para os elementos para fora do bebê. O mês todo, toda semana,
Mês 3, como Deus é. Aí a gente vai trabalhar os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos de Deus. Atributos que ele compartilha conosco. Então, vamos passar 3 meses só falando as informações sobre Deus que a criança vai precisar para entender o próximo argumento do Evangelho. Tendo estudado as informações sobre Deus, a gente vai passar para o homem. Quais as informações sobre o homem que a criança precisa, que o bebê precisa para entender o Evangelho? Entender, né, dentro da alimentação do bebê mesmo. Isso aqui, esse ano, vai ser um ano de introdução, tá? O seu bebê de 1 ano, ele não vai entender o Evangelho de forma plena. Isso aqui você está colocando, preparando o terreno, porque no 2º ano do seu bebê, você vai voltar tudo de novo. Porque depois de 1 ano, o seu bebê vai ver essas lições com outro olhar, conhecendo mais coisas do mundo, entendendo mais, com mais vocabulário, com mais desenvolvimento cognitivo, fazendo mais pecados. Então, esse primeiro ano você só vai introduzindo um vocabulário teológico, o conhecimento, você só vai colocando as primeiras pecinhas que o seu bebê precisa para o próximo ano você voltar com o Evangelho de novo com ele. Então, no mês 4, mês 5 e mês 6, você vai estudar com o seu bebê sobre o homem, mas não sobre o homem, as pessoas pecaram, não. Você vai fazer de forma pessoal. Quem é o bebê? O bebê faz pecado, Deus não ama o pecado. Então, a criança já estudou sobre Deus, quem é Deus. Quando você falar o que é pecado, você vai explicar, vai ter aula se explicando sobre o que é pecado. E aí falar Deus não ama o pecado, ele já sabe quem é Deus, como Deus é, então ele vai, a se associar por que Deus não ama o pecado, né? Vai fazer sentido para ele por que Deus não ama o pecado. E o pecado nos leva para longe de Deus. Então, vai ser sobre o homem esses meses aqui. E quando você trabalhar isso aqui, o seu bebê já vai estar fazendo pecados mesmo, tá? Porque esse material, a gente fala que ele foi projetado para começar de 0 meses, mas nos 2 primeiros meses do bebê, vocês estão se preparando. Mesmo assim, as grávidas ou as crianças que estão, por exemplo, um bebê que está com 0 meses agora. Vocês estão se preparando. Então, vocês estão recebendo primeiro as aulas teóricas, nesses primeiros meses, recebendo a base, aprendendo a teoria. Então, quando você chegar na prática, na primeira lição, seu bebê já vai estar com 3 meses, por exemplo, né? Então, você vai trabalhar, vamos supor que você comece com 2 ou 3 meses. 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Com 5, 6 meses, você já está dando papinha sólida pro bebê. O bebê já está cuspindo, já está se recusando a comer certas coisas, né? Já está jogando coisa, né? Já está fazendo uma birrinha, já está se recusando. Então, já tem contexto para o bebê desobedecer, para o bebê fazer pecado e para você falar sobre pecado de forma pessoal, e a gente vai ensinar como fazer isso. 7º mês, a gente vai falar sobre Cristo. Jesus ajuda o bebê, né? Aí a gente vai usar a palavra ajuda, né, para introduzir o conceito de salvação. Como Jesus ajuda o bebê? Jesus viveu novamente. E o último mês, então a gente aqui vai passar 3 meses falando sobre Cristo. 3 vezes 4, porque são 4 semanas, 12 semanas falando sobre Cristo. E no último mês
vai ser arrependimento e fé, tá bom? A gente vai passar 4 semanas dando os fundamentos do que o bebê tem que sentir quando ele faz pecado, como fazer a oração, né? Enfim. Então, esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar esse ano com o seu bebê, que é o Evangelho, que é uma doutrina. Não vamos usar narrativas como meio de ensino, nós vamos usar doutrinas mesmo, as lições vão ser doutrinárias. Nossa, meu bebê vai aprender doutrina? Vai, de uma forma muito fácil, simples. Vocês vão gostar muito dessa experiência. Não é difícil, tá? E voltando, por que no CEIR, né, no Sistema de Educação Infantil Reformada, por que no sistema que eu criei as narrativas não são o primeiro conteúdo? Né? Porque a gente vê que em todo material bíblico de criança que a gente encontra, o conteúdo é narrativa. No nosso conteúdo vocês não vão ter narrativas de personagens, né, bíblicos. Por quê? Porque que a gente faz o contrário do que todo mundo faz. Aí a gente já falou, né, a questão da complexidade das narrativas. A gente vai ter uma aula no futuro sobre linguagem, sobre linguagem concreta e linguagem abstrata. A gente vai ver que as narrativas têm muita linguagem abstrata, tem muitos elementos visuais abstratos. Tá? É muito complexo, você tem personagem, você tem ação de personagem, você tem tempo, tem espaço, tem muitos elementos ali para um bebê poder processar, né? E ainda entender o evangelho dentro daquela narrativa. É muita informação, tá bom? Se na verdade o objetivo é que o bebê entenda a história do jeito certo, do jeito que Deus quis ensinar. Se o seu objetivo for só ensinar que aquele personagem existiu, o nome de um personagem, o que ele fez, o que ele não fez, aí dá, né, para contar. Mas o nosso objetivo nas narrativas não é esse, porque não foi para isso que Deus criou as narrativas. Necessidade de conhecimentos anteriores. A gente viu que a criança precisa conhecer o Evangelho, entender um pouco sobre justificação pela fé, para entender as narrativas. E o objetivo das narrativas, como eu falei, as narrativas não têm o objetivo de transmitir uma perfeição moral dos personagens, não tem o objetivo de dizer que eles agradaram a Deus pelas obras. Então, a gente não vai começar por aí. A criança precisa aprender o Evangelho de forma pessoal, ela e Deus. A gente vai começar dessa forma. E aí, para finalizar esse vídeo, tem um para pensar, né? Quando os nossos filhos nascem, queremos ensinar sobre Deus, logicamente, para eles, né? E a gente recorre às historinhas bíblicas, a gente pega, né, uma biblinha infantil e começa a contar as histórias bíblicas. E o mesmo ocorre nas igrejas, né? O superintendente da escola dominical, ele tem uma turma de criança e ele vai comprar as revistas que contam as primeiras histórias e tudo, né? E concentra as energias no ensino das narrativas bíblicas. Por que se faz isso? Por que isso acontece? E mais uma vez, a crítica não é contra as narrativas, por favor. As narrativas, elas fazem parte da Bíblia, elas são palavra de Deus. A questão é o jeito que vem ensinado nesses materiais, as narrativas, né? Se você só fizesse uma leitura bíblica com a criança, senta e lê a Bíblia com a criança, é mais produtivo. Uma Bíblia de adulto, pega e lê uma narrativa. É mais produtivo do que você pegar uma história dessa, né, contada, ensinada dessa forma, nesses materiais, com a interpretação que esses materiais dão. Não é nada produtivo, não é. Então, com essa interpretação errada, tá? Que eu quero dizer.
Então, por que isso acontece, né? E se faz isso para todas as idades, seja bebê, seja crianças mais velhas. E assim, para todos os objetivos de ensino, as narrativas são dadas para todo objetivo. Quer ensinar sobre Deus, sobre a importância da Bíblia, né, que são mandamentos, a importância da igreja, a obediência aos pais, que são mandamentos. Todo objetivo de ensino bíblico, narrativa na criança. E as pessoas não entendem os diferentes objetivos dos conteúdos bíblicos, né? Quer atingir uma coisa e usando um instrumento, né? Usando uma faca para comer uma sopa. Não, né? Não é assim. Então, por que isso acontece? Eu trouxe algumas respostas aí possíveis. Alguém poderia responder: a gente usa a narrativa porque elas são ilustrativas, né? As narrativas são ilustrativas, elas vêm com imagens e tal. Mas vamos pensar, será que as ilustrações realmente ajudam de forma absoluta? Toda ilustração é positiva para o bebê? Para as crianças bem novinhas, da idade que a gente está trabalhando, até 3 anos? Por exemplo, a criança olha aqui, você fala, Deus criou o sol para um bebê de 6 meses. Vamos botar um bebê de 4 meses, né? 4 a 6 meses. Deus criou o sol. Aí você mostra o sol. Só que esse sol, ele tem um rostinho, né? E um bebê de 4 meses, ele não olha para o sol, sol para ele. O que é sol para ele? Ele não sabe que sol, a gente representa o sol com uma bola cheia de pontinhas. Isso aqui é abstrato, é uma representação. Para a gente que é adulto é muito fácil a gente olhar isso e dizer sol. Mas isso é um combinado que a gente aprendeu na infância. Sol se desenha com uma bolinha cheia de pontinha. Mas isso é um combinado, isso é uma abstração de algo que é real. Um bebê, ele ainda não passou por esse momento de combinado, de dizer, sol se desenha assim. Talvez ele nem entenda direito o que é sol de forma concreta. Ele entende assim, vamos tomar um banho de sol. Quando você fala, né, eu vou ali com o bebê tomar um banho de sol. O bebê entende que sol tem a ver com aquele calor, com ir lá fora, que a gente fica meio quente, uma luz assim, mais ou menos. Ele associa sol com aquele momento que você vai tomar banho com ele, de sol. Mas ele não sabe que o sol tem aquele formato, que o sol é amarelo, que ele emite uma luz. E aí, a luz que o sol emite, a gente representa por esses traços. Mas o sol não tem esses traços. Já parou para pensar o quanto abstrato é esse desenho? E será que esse desenho vai ajudar a criança a associar aquele sol que ele toma com Deus? Então, não é mais fácil quando você já está tomando banho de sol, você conversar com o seu bebê sobre aquele calor que você está sentindo naquele momento, foi Deus que criou. Então, o momento é mais concreto do que uma representação, né? E esse rostinho aqui é a pior parte. Porque o bebê, quando você mostra uma imagem com o rosto, o bebê não está nem aí para o que é, se aquilo é uma flor, se aquilo é um sol, uma lua, ele está olhando para aquele rostinho desenhado. Os bebês, eles são programados para identificar rosto. Já li isso em alguns materiais sobre bebê e eu comprovei isso com a minha filha uma vez não, né? Enquanto ela era bebê. Sempre que a gente passava perto de uma tomada, ela começava a dar gargalhada, ria, ficava olhando para a tomada e dava gargalhada. Claro que a gente ficava longe, não dava para ela estender o bracinho, mas ela ria.
E aí depois que eu li essa informação eu entendi, porque a tomada ela é redondinha e tem aqueles 3 buraquinhos para colocar para plugar. Então ela estava identificando naquela tomada um rosto humano, né? Um rosto com olhos e nariz. E por isso que ela achava engraçado, né? Aquilo era um rosto para ela. Então, se você vai falar para um bebê, Deus fez o sol, ele vai olhar para o rosto, ele vai focar no rosto que você está falando e ele vai entender que Deus fez aquele rosto ali. Então ele primeiro já não vai saber que o sol tem esses raios. Olha, você não vai conseguir o resultado que você está pretendendo. O bebê vai entender alguma coisa, mas não é isso. Não vai entender aquilo que você está com vontade que ele entenda. Ele vai pegar outra coisa. Então, a ilustração desenhada, ela não é tão eficaz do jeito que a gente pensa, em primeiro lugar. E segundo lugar, as doutrinas e os mandamentos também podem ser ilustrados, tá? E se você fica, vou ficar com a narrativa porque eu posso fazer um desenho, eu posso pegar desenho. A doutrina e os mandamentos também podem, vocês vão ver isso no nosso método. E melhor, eles são ilustrados com fotografias. Nosso método, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Só sobre essa linguagem das imagens e linguagem verbal. E aí as imagens, as nossas doutrinas e mandamentos a gente ilustra com fotografias de pessoas reais, de crianças reais. E isso aumenta a eficiência na sua mensagem. A gente vai ter uma aula só sobre isso. Tá, resposta número 2. Por que as narrativas são mais... alguém poderia responder, né? Eu dou narrativa porque elas são mais fáceis de aprender do que uma doutrina. A doutrina é muito difícil, né? Adulto aprende, né? Não, as narrativas a gente viu que elas têm muita complexidade, que ela tem muitos elementos, tem ação dos personagens, interação entre os personagens, as emoções, os elementos, espaço, tempo. Tem muito elemento ali para a criança, para o bebê poder gerenciar, né? Para aprender e para ele entender aquela narrativa de forma correta. A gente viu que ele precisa de muita informação. A não ser que, como eu falei, né? Se você quer que ele tenha a mesma compreensão da história de Noé, uma compreensão no mesmo nível que ele tem da Chapeuzinho Vermelho, né? Você conta Chapeuzinho Vermelho para um bebê, ele vai ver uma menina tal com roupa vermelha que fez algumas coisas ali, pronto, acabou. Não tem consequência nenhuma para a vida dele, não tem identificação nenhuma com a vida dele aquilo ali. Bebê. Então, se você quer esse mesmo efeito da narrativa bíblica para o seu bebê, tá bom. Então, é isso aí. Só que as narrativas bíblicas não são escritas para isso. São palavras de Deus. Tem tudo a ver com a nossa vida, com a nossa história. Então, é muito mais complexo, é muito mais profundo. Então, as narrativas não são mais fáceis que as doutrinas. Terceira resposta que alguém poderia dar. Eu dou narrativa porque elas nos ajudam a entender exemplos morais. As crianças precisam de um modelo, né? De um exemplo. Mas as narrativas não foram inspiradas para nos ensinar a perfeição moral de alguma pessoa. A narrativa de Noé não foi, por exemplo, não foi escrita para nos ensinar que Noé era moralmente perfeito. Quando a Bíblia diz que Noé era justo entre seus contemporâneos, aquilo é uma linguagem do Antigo Testamento para dizer que ele era crente. Deus considerava Noé justo porque ele cria naquela promessa lá feita no Jardim do Éden. E através dessa fé ele foi salvo, foi justificado, considerado por Deus como aceitável, como justo. Então, as narrativas não foram escritas com esse objetivo. Nenhuma parte da Bíblia, na verdade, afirma que alguém é moralmente perfeito, só Cristo, né? E afirma que alguém pode ser salvo pelas obras.
Então, precisamos respeitar o sentido da palavra de Deus. É claro que existiam crentes exemplares, existiram Jó, Daniel, né? Noé. Sim, crentes exemplares que muitas das vezes alcançaram um nível de santificação que nós não que outras pessoas não alcançaram, né? Mas isso é uma coisa, mas a gente tem que ensinar que essas pessoas eram pecadoras. A gente não pode dizer que as obras delas agradaram a Deus, que elas agradaram a Deus através dessas obras dela, não. Os méritos de Cristo, a justiça de Cristo estava sobre eles. E aí, uma vez que eles foram salvos, aí eles puderam desenvolver uma vida de santificação. Isso com certeza, mas de forma alguma Deus olhou para as obras dele e viu, olha como Noé é bom, olha como ele faz isso, Noé me agrada. Não foi nessa ordem, não foi dessa maneira. Primeiro Noé teve que crer no sacrifício de Cristo para depois Deus considerá-lo aceitável, tá bom? Então muito cuidado com o que a gente vai, com o objetivo que a gente pretende das narrativas, tá bom? Bom, a parte prática dessa aula, como eu falei, a gente vai começar a ter algumas partes práticas. Eu fiz um questionário para vocês no formulário do Google, tá? Para vocês responderem tudo que um formulário sobre tudo que a gente aprendeu até aqui, tá? O link do formulário do formulário, né, do questionário eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Vou deixar um link para o gabarito também, tá bom? E vai ser assim, nesse formato. Eu vou abrir aqui para vocês. O formulário tá aqui, tá? O nome é opcional, tá bom? Aí vai estar dizendo aqui se a pergunta se refere a qual videoaula. Por exemplo, essa aqui, pergunta número 1 se refere à videoaula número 1. Então, se você tiver dúvida, você pode voltar lá, tá? Para responder. Então, vamos lá. Desde qual idade devemos iniciar o conteúdo bíblico à criança? E qual texto bíblico sustenta essa posição? Então, você vai responder um e outro. E aqui vai ter 10 perguntas, tá? Não vou ler todas. Aqui vai ter uma de correlacione, você vai escolher uma das opções, tá? Por exemplo, história da redenção do povo de Deus centralizada no cumprimento da promessa de Gênesis 3,15. Isso aqui se refere à doutrina, evangelho, lei ou narrativa. Tá bom? Você vai escolher um deles. Tá? Aí vem mais algumas perguntas. E a questão número 10 é que você vai escrever o que você mais gostou de aprender ou algo que você sentiu mais dificuldade no nosso curso, tá? E as suas experiências desse curso, como está sendo, o que você está gostando, o que você não está gostando muito, enfim, como você está se sentindo com esse curso, tá bom? Aí, se você quiser salvar esse questionário para você, se você tiver no computador, você aperta Ctrl P, tá? E salva aqui, ó, salvar como PDF. Você vem aqui e clica em salvar como PDF e salva para você no seu computador, se você quiser guardar, tá bom? E aí, depois de salvar, você envia para mim, tá bom? O seu nome é opcional lá em cima, se você quiser se identificar ou não, tudo bem. Mas é muito interessante para mim eu ter esse retorno para eu ver se eu preciso voltar em alguma aula, se eu posso avançar, tá bom? Para ver o desempenho de vocês aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo, até a próxima.